Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. Salve nosso Rei, somente vós tendes compaixão dos nossos erros. Salve nosso Rei, somente vós tendes compaixão dos nossos erros. Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa? E sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro, ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizeste. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Queridos irmãos e irmãs, paz e bem, o Evangelho de hoje nos mostra o final dos tempos, ou seja, o juízo final, que é um tema tão antigo e tão atual, com o qual a humanidade inteira se sempre depara. Dando uma passagem rápida, o que dizem as três grandes religiões monoteístas, verificamos que o tema é amplamente abordado em sua essência religiosa. Assim, no cristianismo, as obras de misericórdias que envolvem compromisso de amor a Deus e ao próximo e são fundamentais para se obter a salvação. No judaísmo, está relacionada às obras de piedades presentes no Antigo Testamento e no islamismo, o bem ou o mal que se pratica com os irmãos são obras importantes para possuir o paraíso ou acabar no inferno. Mateus é o evangelista que nos apresenta Jesus como Filho do Homem. Nos apresenta hoje um Jesus que se intitula e se declara realmente como Rei e Juiz da história da humanidade. Estamos diante do que São Paulo diz: o triunfo de Cristo, a vitória do bem sobre o mal, a vida sobre a morte. É a glória devida ao triunfo de Cristo sobre a cruz, pois ele é o poder de Deus e a sua sabedoria. Cristo Jesus, ressuscitado, vindo com poder e grande glória, assume as funções do verdadeiro Deus. Sua sentença é definitiva, eterna como o fogo eterno preparado pelo Pai para os anjos rebeldes. Ele está rodeado de todos os seus anjos que estão submissos em tudo. Trata-se de um juízo final ou do início de uma era histórica após a destruição de Jerusalém? No primeiro caso, Jesus, o Filho do Homem, será o juiz definitivo, como vemos no texto. No segundo caso, indica quais entrarão a formar parte do novo reino entre os gentios. Os escolhidos serão os misericordiosos que alcançarão misericórdia, ou seja, os que agiram com compaixão, com os necessitados. Quais são estes irmãos menores? Sobre o fogo preparado para o diabo e os anjos, devemos comentar que, na época de Jesus, não se esperava que o diabo estivesse no inferno, porque sabemos pelas palavras do próprio Jesus, que viu Satanás cair do céu como um relâmpago. Portanto, o inferno não era sua morada, mas o fogo, o lago de fogo, será o destino definitivo do diabo, ao qual será lançado quem não for escrito no livro da vida. Talvez isso explique a influência do maligno em nossa história. A condenação não é por atos de perversidade, mas de omissão. Talvez porque os primeiros já estavam incluídos na mentalidade antiga. Os segundos eram o grande pecado e ainda são os batizados, chamados discípulos de Cristo. Por outra parte, o Evangelho de hoje serve para responder à pergunta: como poderão salvar-se os que não conhecem Jesus
ou consideram verdadeira a sua própria religião? Obviamente, a fé será substituída pelas obras de misericórdia, necessárias também entre os cristãos, porque a fé sem obras está morta. E Paulo afirma que o que tem valor é a fé que atua mediante o amor. Portanto, lembre-se do que nos é apresentada a atualização da mensagem do juízo final, que tem por base 3 dimensões: pessoal, eclesial e social, onde, de acordo com os ensinamentos de Jesus, as obras de misericórdia praticadas em relação aos mais pequeninos, aqui e agora, serão decisivas no dia do juízo final, quando o Filho do Homem julgará cada um de acordo com suas obras. O último juiz virá, e o julgamento dele será sobre o serviço que tiveres prestado aos seus irmãos mais pequeninos. Ele chamará e congregará todos os que lhe forem fiéis e lhes dirá: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me destes de comer. Será que tu serás um destes benditos? Se sim, parabéns. E se não, o tempo é este, e a hora é agora de acertares o passo e, convertendo-se, seguires as pegadas do Mestre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.